Logo no bem. Ora, que eu recebi e-mail já só na parte de Aima, que e-mail que não contou com uma botão de agendamento tal dia, e para eu clicar ali para eu fazer atualização de documentos. Quando eu clicar ali, ainda que fala aqui, para que o nome está lá arriba. Quando eu clicar ali, ainda que fala aqui. E está abre assim. Ora, aqui abre assim. Ali arriba, uma põe o e-mail ali. Li senha, quando põe li, quando põe li senha. Logo o personal em entrar. Se no caso eu esqueci senha, mas vou lembrar e-mail, vou na personal esqueci a palavra passe ali. E está assim. Logo ali riba, uma põe o e-mail, vou tocar ali, vou selecionar a data de nascimento, dia, mês, ano, vou tocar ali em recuperar. Logo o sistema não mandou link para o caixa de correio e não mandou link para o caixa de correio. Depois que eu recebê-la, vou clicar naquele link, onde que não falou como se me recuperar, clicar ali, vou clicar lá e não abre de novo assim. Lá riba, eu põe o e-mail, basta vou pôr senha, novo senha, vou repetir aqui novo senha, basta vou colocar que pessoa em atualizar ou recuperar, ou tá recuperar. E agora que se via de senha, você via de e-mail. Depois que eu clicar aqui, que falou clicar aqui, vou na chegar ali, vou pôr riba e-mail, vou pôr ali senha. Se capaz, se já não, porque se vou memorizar no browser, e tá bem já não automaticamente. Vou na pessoa logo ali, iniciar a sessão. Depois que o personagem em entrar, vou chegar assim. Vou prestar muita atenção. Ali fala identificação. Ali fala documentos de identificação. Ali fala morada permanente. Ali fala atividade profissional. Ou seja, ali fala de trabalho com a trabalho. Ali fala de passaporte, meio de subsistência. Ali fala registro criminal. E agora, não consegue ali, uma pessoa ali para editar ali. Caso que eu tenha alguma coisa que falta ali, eu toco ali para editar. Se eu tocar ali, não abre assim. Riba, e está bem o nome, e está bem tudo. O único que está faltando lá, em alguns casos, ele, o nível de instrução ou educação. Se no caso, se um tem escola, e básico, e que chega na universitário, por exemplo, e quer fazer um curso superior, assim, é coisa assim, e básico, e na seleção. Se secundário, até 12º ano, e está selecionado. Se no caso ensino superior, e fazer ensino superior, e na seleção e está parcela. Logo, ali, estado civil, se solteiro, casado, você seleciona. Gênero, você seleciona. Está tudo selecionado. Ali, daqui fala nome do pai, ali, nome do pai. Você põe nome do papai. Ali, nome do homem. Bem ali, atualizar ali. Se o personagem atualizar, se no caso eu introduzir tudo correto, ali na parte verde, logo depois eu volto ali. Vou acabar aqui de riba, agora ali, documentos de identificação, para a personagem em editar dados, e entra assim. Ali, número de passaporte que está lá, logo, ligou apontou, entidade emissora. A nona visão, cada entidade que está emitindo passaporte, sem nome com o apoio. Vou acabar a pessoa ali em atualizar. Vou tocar ali, vou volta. E agora ali, morada permanente. Vou tocar ali e não abre. Ali vou para o banheiro que vou mora. Ali, de quanto tempo que eu consigo, não sei como vou mudar lá para janeiro desse ano. Vou na pessoa ali, vou selecionar 2025, janeiro, se dia 7, e está parciando. Localidade. E na Nunde, e na Benfica, vou selecionar. Ali, vou persona ali na abre assim. Se a bo e dono de que casa, vou estar selecionando. Se vou morar não, vou estar selecionando. Se no caso, por exemplo, alguém, como pode falar, alguém
que está lá, por exemplo, a família que está lá está fora e dá para morar lá, por enquanto, e não cobrou nada para cuidar de casa, uma solução é essa. Se é um simples hóspede também, uma solução é essa. Bucaba, logo e caixa postal, por exemplo, que está assim, que número está lá 4, está para ali 3, logo ali, se nesse caso, se Benfica, então não pode Lisboa. Personal em atualizar. E agora não vai para atividade personal. Uma seleção editar todos. E está abre assim. Leriba uma pi bu número contribuinte que ser o NIF, que ser que número de finança. Li uma pi NIS, que ser que número de segurança social. Li nem espaço. Li e bu número de utente, que é buna puli. Depois, li buta ativar, boa autoriza a consulta do dado junto à segurança social. Li buna selecionar. Li. Que comanda é tapir para selecionar? Li é tacibi budibila ou cadibila é nacibi. Logo é estado, por exemplo. Se no caso o está ativo, buna trabalhar, então o deve estar assim, ativo. Se o que está na trabalhar, li buna selecionar. Portanto, ainda está nativo. Li, situação. Se no caso, uma procura trabalho, porque tem ainda trabalho, uma seleção essa, uma procura trabalho. Se há boi desempregado, uma seleção essa. Se há boi trabalhador, por conta de outro, ou seja, tem contrato de trabalho, uma trabalha que alguém dá o contrato, ele. Se no caso, o está receber para recibo verde, por exemplo, uma trabalha que alguém, mas falou recibo verde, tem que bater receber com recibo verde, ou seja, buna abre atividade e até emitir recibos verdes, uma seleção é essa. Se no caso a buna e uma trabalha por conta própria, tem uma empresa, tem um salão de cabelo ou tem loja onde está bindi, então uma seleção é essa. Logo ali, cada data que ela consegue, naquele que ele não abre assim, você selecionar. Naquele tempo que eu começo a fazer aqui a atividade, selecionar. Se no caso agora, eu trabalho para alguém, eu selecionar essa. Eu tenho contrato de trabalho, eu selecionar essa. Agora que eu seleciono aquilo, logo, depois que eu seleciono aquilo, ele não abre assim. Depois que eu seleciono essa bocaba, li anos que eu começo aqui trabalho. Naquele tempo que eu comecei aqui trabalho. Não se pode como eu vou começar em 2024. Vou selecionar dia canto e em junho, dia 11 e na parcela. Esse é só exemplo que não põe. A boa põe aqui que está certo. Logo ali profissão. Cálculo profissão. Não se pode como abrir operador de armazém. Ou não escrever operador de armazém. Se está trabalhando na limpeza, ou não escrever limpeza, funcionário de limpeza, assim sucessivamente. Se a e operador de caixa também uma pula. Logo depois que eu profissão, ali ainda apontou o grupo profissional, uma bem ali. Não se pode como ir na limpeza ou na construção civil, um trabalho assim não qualificado, uma seleção é essa. Se é vendedor, também ali ele está selecionado. Logo, depois que você seleciona aquilo, você uma bem ali. Esse número de identificação fiscal, ou seja, contribuinte de boa empresa, boa poli, ali. Morada de que empresa que está trabalhando nela, boa poli. Sem número de telefone, boa poli. Naquela parte que está trabalhando. Por exemplo, que tipo de trabalho? Não se pode como ir na agricultura ou suinicultura ou pesca, boa seleção é essa. Se na coisa como na indústria, ou seja, fábricas assim, armazéns ou construção civil, coisa assim, boa seleção é essa. Se outro tipo de serviço, seleção é essa. Logo, morada de que coisa como naquele local que está trabalhando. Não se pode como uma boa empresa, ele na alverca. Ele que série de boa empresa está na alverca.
Uma põe que coisa morada lá na alverca. Mas se no caso a botar trabalhar ali, porque morada de empresa por estar num lado e ainda acabou na trabalho está no outro, uma pole. Se ser o mesmo também outra pole. Depois outra pessoa em atualizar. Se acaba, vou volta. Logo ali e fala passaporte. Ali e fala passaporte. Vou tocar ali. Fiz aquela botão vai o passaporte na computador ou na telemóvel. Vou calcar ali. Vou calcar ali. E tá a buscar. Vou selecionando aqui está nela. Vou tocar ali em abrir. Na abrir e tá bem. E na bem está ali. Logo no toca ali em carregar documento. E tá subir e bem fica já ali. Logo depois no bim para ali meio subsistência. E na calcaça e abre. Logo ali é certo. Na informática, tudo que o cubo é certo. Se alguma coisa está escondido. Naquele que era e tá abre assim. Se no caso eu tenho contrato de trabalho. Logo ele é com uma seleção meio de subsistência próprio, uma seleção essa. Também, boa procura de trabalho, mas você tem extrato bancário. Pelo menos no mínimo 3 vezes de vencimento mínimo português, você tem ela, boa ter o extrato bancário, também boa seleção essa. Se no caso, a família que não tem uma responsabilidade, você seleciona essa. Depois que você selecionar, ele vai tocar ali para fazer uma que não fazia há pouco. E não levou no telemóvel, onde o documento está ou no computador. Vou clicar o dela, vou tocar ali em abrir e está subir. Vou tocar ali, vou carregar. Este é o responsável de explicar um bocado. Temos responsabilidade. Normalmente, para o que tem problema, para acertar ele, e tem que ser alguém quando vive com ele na mesma casa. Para quem aqui tem responsabilidade. Ora, que olha como aquilo que está vivendo na boa casa, às vezes, ou e acabou família, boca tem mesmo mantenha, e depois de cá vive na boa casa, e por criar dificuldade. E cá como ainda negar, mas e tem probabilidade de criar dificuldade. Portanto, depois que o acabou subir, toca ali em carregar e está bem. Não volta para outro. Ali, registro criminal. Vou não tocar ali. Vou fazer a mesma coisa, vou personal ali. Vou tocar onde aqui está, né? Vou tocar ali em abrir e está bem. Vou tocar ali em carregar. E está carregado. Ali só para não jubilar, só é informação importante que fala no registro criminal. E fala assim, é necessário para submeter registro criminal do país de origem de Seduno relativamente para processos de conversão de manifestação de interesse ou de aqueles que, documentos que eu consigo através de visto de curta duração, com visto Schengen, que uso antecedentes criminais e que vai verificar, ou seja, o que é que me está falando aqui? Nunca vou ter título de residência, é obrigatório vou apresentar título e obrigatório para apresentar registro criminal. Ora que seria o primeiro viagem com a pedir título de residência. Depois já com o pedido, na segunda viagem, e que é preciso? Aquilo ali de Portugal, eles que estão a consultar. Aquilo ali, enquanto o que tem nacionalidade, como falou aqui outro vídeo, enquanto o que tem nacionalidade, registro criminal português, ele sempre é a consultar, porque agora quando preenche que minuta lá, dia que chega lá na EMA, e tem um espaço lá, que está risca-se de como vou autorizar para consultar dados de registro criminal. Sendo assim, depois, hora que este está editado, ainda passa uma opção de quando fala submeter, botar envia. Hora que vou enviar essa, é mesmo documentos que vou pôr, se é original, vou nem levar eles também que mesmo dia. Muito obrigado e boa sorte.